Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos, onde nós abordamos aqui assuntos referentes à nossa revista Betel. Desta feita, vamos estar falando sobre mais uma intrigante lição, mais uma lição que vem nos trazer um aprendizado enorme. Vamos falar sobre não adulterarás, lição de número 8. Este é mais um dos mandamentos ao qual o Senhor nos deixou. Temos estudado nesse trimestre a respeito dos 10 mandamentos. E este é mais um dos mandamentos ao qual o Senhor Jesus, ou o próprio Deus, nos deixou, que nós não devemos adulterar. Mas por que não devemos adulterar? Para não ficarmos em nossas palavras, vamos já para o texto áureo, ao qual diz em Mateus 5, verso 28 da presente lição: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só a seriedade da situação. Texto de referência, ou leitura em classe, está baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 22, 23 e 24. Não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. É notório que nós vivemos hoje tempos modernos, correto? Correto. Você concorda que nós vivemos tempos diferentes, tempos modernos. Tempos estes em que a sociedade, em pleno século XXI, tem vivenciado uma grande evolução. A sociedade evoluiu, a sociedade progrediu. Podemos dizer que vivemos um tempo de uma sociedade progressista que tem progredido cada ano, cada dia mais, em busca de uma, entre aspas, evolução. Vamos notar algumas coisas interessantes. Imagine você em pleno século XXI, hoje, em nosso tempo, você tomando banho de caneca. Isso é impensável, porque hoje temos o chuveiro. Então ninguém toma mais banho de caneca. Evoluímos. Imagine hoje, em pleno século XXI, você andando a cavalo. Ninguém vai trabalhar a cavalo, né? Ou ninguém vai passear a cavalo. Hoje nós temos os automóveis, temos os carros, e nós não precisamos mais desse meio de transporte, podemos por assim dizer. Imagine hoje, em pleno século XXI, você ainda escrevendo lá, pegando papel e caneta, escrevendo cartas para enviar para alguém lá no Nordeste, para enviar alguém lá no Norte, para enviar para alguém ainda aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, em regiões do Brasil. Isso é impensável, porque você pode simplesmente pegar o teu celular e mandar um zap. Hoje nós evoluímos de tal maneira. É interessante também abordarmos que não só nos costumes, mas nós evoluímos em muitas coisas, nas leis. As leis que hoje nós temos, por vezes, evoluíram. A Constituição, ao qual nós temos, ela vem, de certa forma, né, sendo adaptada, criando-se emendas, evoluindo, para que nós possamos ter uma vida melhor. Note bem que no Brasil, colônia era lei, né? A escravidão era algo legal. Até 1888 era lei, era algo legal, era algo aceitável pela sociedade, porque tinha caráter de lei. Note bem que até alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, as mulheres no país, por lei, não podiam votar, né? E hoje as mulheres votam, são votadas, estão na vida política, e nós vemos que uma série de coisas tem acontecido que tem trago, né, evolução, crescimento, progresso, como diz a bandeira brasileira no seu ideário positivista, ordem e progresso. Nós estamos procurando o progresso a cada dia, condições melhores de vida. E como crentes, como servos de Deus, nós também temos evoluído. Vamos falar aqui de algumas coisas interessantes para nós trocarmos um diálogo, uma ideia, uma dialética. Você vai estar refletindo aí, os próprios crentes também mudaram em seus costumes, em sua forma de ser, sua forma de agir. Note bem que até algum tempo atrás, TV era algo que era impensável no lar de crentes. Os crentes não podiam ter TV. Existiam grupos, denominações evangélicas que proibiam seus membros de assistirem TV.
E hoje todo mundo tem TV, todo mundo precisa assistir os noticiários, assistir um filme, né, com a sua família. As pessoas fazem isso, os crentes fazem isso de forma cotidianamente e natural. Note bem que cortar cabelo para a mulher há anos atrás era algo impensável. Mulher crente, serva do Senhor, as irmãs, era impensável, mas vamos tratar de Assembleia de Deus, já que estamos na revista da Betel, tratando de tema da revista Betel. Era impensável uma mulher cortar o seu cabelo há anos atrás numa Assembleia de Deus. Hoje é algo normal. Era impensável para um homem andar de bermuda. Hoje, um homem, né, um crente da Assembleia de Deus, ele anda de bermuda naturalmente, algo normal. Era impensável um crente ir à praia, era tido como algo, um pecado. Era impensável um crente ir a um estádio de futebol, era tido como pecado. Era impensável para um obreiro, nós que somos obreiros da casa do Senhor, da Assembleia de Deus, estar no altar sem terno e gravata. Pregar então sem paletó, sem terno e sem gravata era algo impensável, nem se pregava, porque era, como podemos dizer, era costume, era como se fosse uma lei para os crentes de então. Eles vivenciavam isso. E nós fomos mudando. Em tese, muitos dizem para melhor. Mas e a lei de Deus? Ela também é volúvel, ou poderíamos por assim dizer, mutável. Ela também muda com o tempo, com o passar das gerações. A lição presente nos propõe a falar sobre o adultério. O que a Bíblia diz a respeito do adultério? Vemos uma proibição taxativa de Deus nos 10 mandamentos no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 14. Convido para você ler em sua casa: não adulterarás. Mas por que Deus proíbe o adultério? Porque Deus queria e quer preservar o matrimônio. A própria Bíblia diz que venerado seja por todos, né, o leito sem mácula, ou seja, o que isso implica é dizer, Deus trata o casamento como algo intocável, como algo de grandioso valor. O adultério, ele é uma mácula. O adultério, ele serve para, como poderíamos por assim dizer, alterar a pureza, né, de algo, né? O matrimônio deveria ser algo puro entre um homem e uma mulher. E o adultério serve para tirar esta pureza, né, de um casamento, de um matrimônio, e leva a muitas outras implicações e consequências. E alguém pode talvez pensar, mas eu nunca trair a minha esposa nas vias de fato, ou eu nunca trair o meu marido em vias de fato. E a pergunta é, será? Nós vemos que quando nós tratamos deste tema, ele é mais profundo, porque por vezes a graça, ela é muito mais profunda do que a lei. Por vezes não, a graça é muito mais profunda do que a lei, onde o próprio Jesus diz para nós, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 28, que se nós atentarmos numa mulher para cobiçar, já em nosso coração, só no coração, só de pensar, nós já cometemos adultério. Então é muito profundo. Ele diz também em Mateus, capítulo 15, verso 18, que o adultério, a prostituição, uma série de outros pecados nasce aqui dentro. Então, por vezes, só de imaginarmos uma situação diante de Deus, cobiçarmos uma situação diante de Deus, já cometemos adultério. Por isso que a graça de Deus é algo maravilhoso, porque nós somos cobertos pela graça. Somos, infelizmente, seres pecadores que precisamos dessa misericórdia, dessa graça de Deus cotidianamente, todo momento em nossas vidas, porque se não for esta graça, ai de nós, meros pecadores. E tratando de adultério, nós podemos abranger outras coisas, porque o adultério é um dos problemas da porneia. O que vem significar porneia é um termo grego que trata muitas outras implicações. O adultério, ele pode levar a um divórcio, ao fim de um casamento. E hoje nós temos visto, hoje em nossas igrejas, Assembleias de Deus, por vezes, muitos membros, muitas ovelhas, muitos servos do Senhor e até mesmo os pastores
num segundo, num terceiro casamento, se divorciando, e como se fosse algo comum, normal, como se Deus tivesse chancelado ou dado aí uma certa permissividade para isto acontecer. E nós vamos ver pela palavra de Deus que isso tudo é contrário ao que a Bíblia nos ensina. Uma certa feita perguntaram para Jesus, no livro de Mateus, capítulo 19, você vai poder estar lendo, se era lícito, a partir do verso 3, se era lícito repudiar ou dar carta de divórcio para uma mulher. E Jesus mostrou para eles, no princípio não era assim, Deus os criou homem, mulher, macho e fêmea. Aí já combatendo já a ideologia de gênero, Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, não tem outra coisa. Então Deus criou, o que Deus criou está criado e ponto final. Não vamos adentrar nisso porque dá pano para manga e aprofunda o assunto. Mas nós vamos poder entender também que ele perguntou para eles o que, né? O que a lei de Moisés dizia, de certa forma, e ele dizia, Moisés mandou dar carta de divórcio, e eles perguntavam, mas por que Moisés então mandou dar carta de divórcio? Jesus foi muito taxativo, muito profundo. Ele permitiu a carta de divórcio por causa da dureza que há em vossos corações. Então, o adultério, né, leva ao divórcio, e por vezes o divórcio é algo que leva à dureza, provém da dureza do coração do homem. E alguém foi perguntar, mas como é que pode isso? Então não posso me divorciar em caso algum, em momento algum. Aí Jesus Cristo disse que é apenas em exceções, em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, ele usou o termo grego porneia. O que vem a significar isto? É de uma dimensão grande que neste vídeo não dá para nós estarmos tratando, mas porneia engloba adultério, fornicação, incesto, homossexualidade, prostituição, uma série de coisas que estragam, que corrompem um casamento. Então a Bíblia é taxativamente contra tudo que mancha o casamento. Adultério, divórcio, sexo fora do casamento, prostituição, fornicação, que é o sexo fora do casamento, incesto, homossexualidade, adultério, tudo isso é contra a lei de Deus. E se a lei de Deus é contra, quem somos nós em gerações e gerações que vem passando para dizer que estava errado algo que Deus instituiu desde o princípio? Que Deus nos abençoe e nos guarde para mantermos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis até a volta dele. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagarmos a palavra de Deus. Que Deus te livre a sua casa, a sua família, preserve a sua casa. Preserve o seu marido, preserve a sua esposa, preserve os seus filhos, preserve o seu lar. Porque Deus abençoa aquele que obedece a sua palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus.